A primeira é que já faz um tempo que o irmão Matheus Bittencourt tem manifestado o desejo de se entregar a Deus na obra ministerial. Isso é uma conversa que a gente teve antiga, logo que ele chegou aqui na igreja. E eu, propositalmente, como uma forma de testar um pouquinho essa vocação dele, coloquei ele numa geladeira intencional aí de uns 4 anos e tanto, para ver como ele ia reagir, como é que ele ia servir na igreja, dando tarefas, às vezes aquelas tarefas mais de periferia, que muitas vezes não aparece tanto, para ver como é que ele se portava diante disso. E esse jovem senhor, tem tido um testemunho muito aprovado, especialmente hoje através do trabalho dos adolescentes da igreja. Vocês estão acompanhando, e os pais mais do que nunca, estão acompanhando esse trabalho com excelência. Ele já tem pregado algumas vezes na nossa igreja, servido a Deus com alegria. Ele testemunha dentro da sua casa, que é uma coisa muito difícil. Ele discipulou toda a sua família, e a família dele hoje está aqui na igreja. Ele discipulou o seu próprio pai, que um dia foi pastor da Universal. Então ele tem tido um testemunho muito aprovado na nossa igreja, e eu creio que chegou a hora da gente colocar esse assunto à tona. Ele já está fazendo algumas matérias no seminário, de uma forma mais livre, mas nós estamos trazendo hoje para a igreja a formalização dele como seminarista da nossa igreja. Isso implica nós termos uma maior responsabilidade, uma maior deferência também no tratamento com ele, reconhecendo que ele é alguém que foi chamado por Deus para a santa obra do ministério. Como ele vai exercer, como é que isso vai ocorrer, isso está nas mãos do Senhor, e no tempo certo vai se descortinar. Mas nós estaríamos acolhendo ele como uma pessoa da qual reconhecemos ter um chamado para ser pastor. Então, uma proposta. William propõe, Tiago apoia. Alguém quer fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa? Bom dia, irmãos. Desde que eu conheci Matheus, ele manifesta esse desejo pelo seminário, pelo ministério pastoral. E desde então ele vem confirmando isso de maneiras externas. Ele é muito empenhado em estudar. Quando ele vai ensinar, ele busca fazer sempre com excelência, e eu admiro muito isso dele, tento imitá-lo também. Não apenas na atividade intelectual, mas também nós vemos o serviço dele aqui na igreja, como o próprio pastor mencionou, nas atividades com os adolescentes e em outras esferas também. Então eu peguei esse microfone para testemunhar a favor, que eu creio que é a vocação dele, o chamado ministerial, e creio também que a igreja vai ser porta-voz de Deus para confirmar essa vocação. Amém. Mais alguém? Matheus, quer falar alguma coisa, meu filho? Estava brincando com ele essa semana, dizendo que ainda bem que o coronel não está aqui. Vocês lembram que o coronel fez com o Diego, quando foi a vez do Diego, né? Bom. Irmãos, bom dia. Eu peço licença para tirar a máscara, que quando eu falo com a máscara, o óculos embaça. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar algumas particularidades, alguns eventos que ocorreram na minha vida. Esses eventos eu creio que são fundamentais para esse momento. Eu nasci em uma família neopentecostal. A minha família toda era envolvida com a Igreja Universal do Reino de Deus. E quando eu tinha entre 2 a 3 anos de idade, eu brincava de ser pastor. Eu subia em cima do sofá, ficava em pé, pegava um microfone de brinquedo e começava a pregar. E a minha avó dizia que parte dos nossos familiares se converteram de tanto ouvir as minhas pregações enquanto eu era criança. Quando eu me tornei adolescente, o início da minha adolescência, eu saí completamente desse ambiente neopentecostal e fui viver a minha própria vida, uma vida de pecado longe do Senhor. E mesmo em meio aos ímpios, apareciam pessoas que chegavam para mim e me diziam: olha, você age como um pastor. E naquela época eu ficava muito chateado com isso, porque eu não queria ser parecido com um pastor. Aos 17 anos de idade, eu comecei a congregar em uma igreja batista da Convenção. 2 anos depois, congregando nessa igreja, quando eu tinha 19 anos, a minha conversão ocorreu assistindo pregações do pastor Paulo Júnior pela internet.
E desde então, desde que eu conheci o verdadeiro evangelho, conheci as doutrinas da graça, arde dentro de mim esse desejo por pregar, esse desejo por ensinar. É uma necessidade que eu tenho dentro do meu coração. É algo que pulsa dentro de mim, essa necessidade de ensinar aquilo que eu sei. Então, não tem um dia na minha vida onde eu não esteja buscando aprender algo e ensinando algo a alguém. A minha realização está nisso, é o que eu gosto de fazer. E desde a minha conversão, Deus tem colocado pessoas no meu caminho, tanto na minha antiga igreja, quanto aqui, que vem falando isso, que eu tenho esse chamado ministerial. Como o pastor Marcos falou muito bem, eu cheguei aqui em 2015, e logo que eu cheguei aqui na igreja em 2015, eu falei para ele do meu desejo de me tornar membro dessa igreja e de ser reconhecido como seminarista. E na ocasião ele me falou, olha, se Deus verdadeiramente te chamou para o ministério, da mesma forma como ele confirmou isso no coração dos irmãos da sua antiga igreja, ele vai confirmar no coração dos irmãos da igreja da Apituba. E ele me aconselhou a terminar a minha faculdade, a me especializar dentro da minha profissão, arrumar um emprego e me casar com Patrícia. E foi justamente isso que eu fiz. E ao longo desses anos, desde o ano de 2015 até aqui, eu passei por diversas crises vocacionais no meio desse caminho. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele colocou pessoas que falaram comigo, pessoas daqui mesmo da igreja, sem nem saber que eu passava por essas crises vocacionais, falar comigo que viu em mim esse chamado ministerial. E meus irmãos, isso é obra da graça de Deus, é obra da misericórdia de Deus na minha vida, não é por merecimento meu nem nada disso. E hoje eu me sinto completamente pacificado no meu coração em relação ao meu chamado diante de Deus. Eu vivo num eterno dilema. Eu tenho certeza que Deus me chamou para o ministério, eu quero o ministério, mas ao mesmo tempo eu carrego dentro de mim um sentimento de indignidade, eu não mereço o ministério. Eu quero, Deus me chamou, mas eu não mereço, é graça de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos uma passagem de Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 12, que a palavra de Deus diz que Cristo, quando subiu aos céus, Ele concedeu dons aos homens, e Ele concedeu alguns para pastores e mestres, e Ele fez isso visando o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, eu peço que quando vocês votarem, vocês estejam votando com consciência, né, a seriedade do que nós estamos tratando aqui. Se você vê em mim esse chamado ministerial, eu peço que você vote a favor. Mas se você não vê esse chamado ministerial na minha vida, não vote a favor. Faça isso pensando naquilo que é o melhor para a igreja de Cristo e pensando naquilo que é melhor para a minha alma. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Alguém quer perguntar mais alguma coisa para o Mateus? Pois bem, então aqueles que são a favor do reconhecimento do Mateus como tendo características pastorais, levante uma de suas mãos. Ok. Tem alguém contra? Não tem. Louvado seja Deus, meu filho. Seja bem-vindo às armas. Vamos junto.